Bom, nós estamos falando da profecia de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 a 27, e nós vimos que essa profecia de 70 semanas, de anos, na verdade já se cumpriu a maioria dela, 69 semanas, está faltando uma última semana, que seriam 7 anos. E hoje nós vamos então falar dos eventos que vão acontecer na primeira metade dessa semana. Então há uma divisão assim bem definida nesses 7 anos. Essa semana de 7 anos, ela, na verdade, a gente divide ela em duas partes, e os 3 anos e meio primeiro nós denominamos de princípio das dores, e a segunda metade dela nós a chamamos de a grande tribulação. O meio da semana ele é marcado pelo fim do sacrifício e das ofertas de manjares que o povo judeu vai voltar a oferecer. Eles vão reconstruir o templo e vão voltar a oferecer sacrifícios e ofertas, porque vocês sabem que eles não creem que Jesus era o Messias esperado deles. Então o sacrifício de Jesus na cruz, seu sangue derramado, para eles não tem valor, e eles vão voltar a oferecer sacrifícios de animais, sangue de animais, para o Senhor. Bom, esse princípio das dores, o início da semana, ele é marcado com a aliança do anticristo com muitos. Nós vimos isso no slide na live anterior. E também nós mencionamos aqueles 6 eventos de Jesus, em Mateus 24, e ele fala reino contra reino, nação contra nação, fala de fomes, terremotos. Em Lucas 21 acrescenta pestes, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Vamos ler Lucas 21, versículo 10 e 11, que diz assim: Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Mas há um outro sinal interessante para a igreja, que não é mencionado aí nem em Mateus, nem Marcos 13, nem Lucas 21 por Jesus, mas que nós sabemos que isso vai ter que acontecer, porque na metade da semana o anticristo fará cessar o sacrifício. Então os judeus vão ter que estar oferecendo sacrifícios, antes da metade da semana. Então esse sinal, a volta dos judeus a sacrificar no templo que eles vão construir. Esse sinal, ele, como eu disse, está implícito nas escrituras. Então, se o sacrifício vai ser retirado, vai ser cessado, é porque ele voltou a ser oferecido. Bom, alguns desses sinais eles já ocorrem há bastante tempo, como fome, terremotos, pestes. Mas há 3 sinais assim que eu vejo que são muito claros, que quando os vermos, saberemos que estamos no princípio das dores. Eu anoto aqui esses 3 sinais. O primeiro, uma grande guerra mundial. Jesus fala reino contra reino, nação contra nação. Está lá em Mateus 24, no versículo 7. Também tem outros que Jesus menciona em Lucas 21, 10, e fala assim, grandes sinais do céu. Isso até agora nós não temos visto. E o terceiro, que é a volta do sacrifício diário no terceiro templo, que deverá ser levantado. Então, a guerra mundial.
A gente tem percebido aí os noticiários, os especialistas no mundo das guerras mencionam que estamos às portas de uma outra guerra mundial aí, envolvendo reino contra reino, nação contra nação, que para mim significa muitas nações em conflito e não apenas 2 ou 3, como vem acontecendo já ao longo desse tempo, aí, dessas décadas, né? Grandes sinais do céu. Até hoje, esses sinais para mim não aconteceram. Grande significa grande mesmo. Às vezes tem irmãos que falam assim, você viu lá, que projetaram lá um desenho, uma imagem no céu e tal. Isso não tem nada a ver. Jesus está falando de período das dores, né, e princípio das dores. Então, esses grandes sinais do céu, para mim, são catástrofes que virão do céu, que vão afetar a terra de uma maneira assim muito ruim, né? Tá? Então, Jesus menciona também coisas espantosas. Então, quando esses sinais ocorrerem associados a uma grande guerra e oferecimento de sacrifício por parte dos judeus, então nós não vamos ter dúvida de que nós já vamos estar lá no princípio das dores, certo? A volta do sacrifício diário. Bom, os judeus, eles vão reconstruir o terceiro templo, nós já falamos sobre isso em outros vídeos aqui no meu canal, para que eles possam voltar a oferecer sacrifícios diários e ofertas, tá? De acordo com Daniel 9, 27, na metade da semana o anticristo ele vai fazer cessar esse sacrifício. Confira aí também comigo em Daniel 8, 11, que diz assim: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então aí em Daniel 8:11 nós vemos uma confirmação daquela profecia de Daniel 9:27, né? Muito bem, agora eu gostaria de falar com vocês algo que eu tenho crido, que ainda não alinhamos com os outros companheiros, então é um pensamento meu, tá? Mas eu gostaria de trazer a vocês sobre uma profecia que está registrada lá no capítulo de Daniel, né, 8, e versículo 13 e 14, tá? Que geralmente essa profecia passa desapercebida. Eu gostaria de ler com vocês. Diz assim, ó: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bom, em primeiro lugar, antes de falarmos sobre essa profecia, nós precisamos entender o contexto do capítulo 8 de Daniel. Você lendo lá, você vai ver uma disputa, né, de um carneiro de 2 chifres contra um bode que tinha um chifre notável, né? E o próprio capítulo 8, ele esclarece que isso seria uma guerra entre a Grécia contra os medo-persas, entre Grécia, que é o bode, contra o carneiro, que seria os medo-persas. Esse grande chifre que o bode tinha, né, ele representa Alexandre o Grande, que foi o grande conquistador, né? E depois da morte de Alexandre, seus 4 generais assumiram o império, dividiram o império grego em 4 regiões, né? E eles então são aqueles 4 chifres que surgem com a queda do grande chifre, tá? Aquele chifre notável.
Então, esses fatos já ocorreram e fazem parte da história. A profecia segue, então, para falar de um chifre pequeno. E esse chifre pequeno é que tem tudo a ver com as coisas que ainda vão acontecer. Nós vamos ler, para a gente acompanhar aí, Daniel capítulo 8, nós vamos ler do versículo 9 ao 12. Diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Bom, nós precisamos falar a respeito desse chifre pequeno. Existem duas teorias, tá? Duas teorias. Existe uma teoria dizendo que esse chifre pequeno foi Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele foi o rei da Síria entre o ano 175 e 163 a.C. Era da dinastia lá de Seleucio, que era um dos 4 generais, né, de Alexandre, que ficou governando uma parte do território do Império Grego, né? E aí nós vemos que esse Epifânio, o antigo Epifânio, ele chegou a tomar Jerusalém e ele proibiu a observância lá do Shabat, que era o sábado, né, o dia de descanso, de adoração a Deus para os judeus. Ele proibiu os cultos lá no templo e também de estarem fazendo circuncisão. Ele forçou os judeus a comerem alimentos que para eles são impuros pela lei de Moisés, né? E lá no templo, o Epifânio, ele sacrificou porcos no lugar santo, profanando o templo, e em honra a Júpiter, a Olimpo, ou Zeus, né? Mas tem uma coisa que nós precisamos deixar muito bem claro: ele não destruiu o templo. Ele profanou, mas ele não destruiu. O nosso, não digo amigo, porque não cheguei a conhecê-lo, David Paulson afirma que entre a morte do sumo sacerdote de Israel, né, provocado por Epifânio, e fez cessar o sacrifício, até a retomada do templo pelos Macabeus, em dezembro de 164, teria durado 2.300 dias. Isso tudo ocorreu e faz parte da história, mas não podemos dizer que essa profecia aí do chifre pequeno se refere ao Antíoco Epifânio. Principalmente por quê? Porque ele não deitou o santuário abaixo, ele não destruiu. Há uma interpretação quase que unânime que esse chifre pequeno também se refere ao homem da iniquidade, o anticristo, que ainda vai surgir, tá? E, em primeiro lugar, como nós já afirmamos, Antíoco não destruiu o templo, mas apenas profanou com os sacrifícios de porcos. Mas lá no versículo 11, como nós já vimos, do capítulo 8, diz assim: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo.
Então, nesse texto, a gente vê assim claramente que o santuário é deitado abaixo, ou seja, ele foi destruído, ou é destruído pela profecia, né? Jesus, ele profetizou essa destruição lá em Lucas 21:20, e também lá em Mateus 24:15, é explicado que essa destruição será promovida pelo abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, voltemos a Daniel 9:27, onde diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós já sabemos que o anticristo é quem fará essa aliança, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, porque seu exército vai tomar Jerusalém e vai destruir o templo, tá? Então, para mim, a profecia de Daniel sobre o chifre pequeno é para o fim dos tempos e se refere ao anticristo, tá? Vamos ver o que próprio Daniel 8:17 diz sobre essas profecias que estão sendo dadas aí nesse capítulo 8. Diz assim: veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Aqui a situação assim, quando Daniel tem a visão daquelas profecias, ele vê o bode, o carneiro, ele vê o chifre pequeno que cresce, derruba o templo, e ele fica intrigado, ele quer saber. Aí um anjo vem e dá a ele a interpretação daquela visão, e ele começa dizendo: essa visão se refere ao tempo do fim. Veja no versículo 19 ainda do capítulo 8. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Também no versículo 26 desse capítulo 8, ele é bem específico com relação à visão das tardes e manhãs. Ele diz assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Bom, se nós cremos que a figura do chifre pequeno se refere ao anticristo, e este se manifestará somente próximo à volta de Jesus, então a visão dos 2.300 dias, que são as 2.300 tardes e manhãs, também se refere ao fim dos tempos. Tá? Então, nós vemos aí novamente, vamos ler o versículo 13, uma pergunta que é feita: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual entrega o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então é assim: até quando durará a visão do sacrifício diário, tá? E da transgressão assoladora? Então nós podemos interpretar da seguinte forma: por quanto tempo Israel sacrificará? E quanto tempo vai demorar a transgressão assoladora? A transgressão assoladora é o mesmo que abominável da desolação, mencionado por Jesus em Mateus 24:15. É a tomada de Jerusalém pelos povos, né, pelos exércitos do inimigo, e a destruição do templo. 2.300 dias é o período desde o início do sacrifício até o fim da transgressão assoladora. Que fala assim: quanto tempo demora a visão do sacrifício e da transgressão? Então a gente tem que somar. Olha, volta a sacrificar até o fim da transgressão assoladora, vai dar 2.300 dias.
Então o David, ele menciona 2.300 dias desde a morte do sumo sacerdote. Nesse dia cessaram os sacrifícios, até a restauração do templo pelos macabeus. Então, esses 2.300 dias, segundo ele, seria o período só da transgressão assoladora que teria acontecido lá no passado por Epifânio. Tá? Então, isso não bate com a visão que Daniel teve, porque 2.300 dias é o total, somando-se sacrifício diário mais transgressão assoladora. Bom, a Bíblia não menciona por quanto tempo, no fim dos tempos, os judeus vão sacrificar, mas ela diz quanto tempo vai demorar a transgressão assoladora. Abra lá em Daniel 12, 11, você vai ver que diz assim, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Então a transgressão assoladora durará 1.290 dias, 3 anos e 7 meses mais ou menos. Se nós pegarmos o período total de 2.300 dias e tirarmos 1.290, que é o tempo da transgressão assoladora, nós teremos o tempo em que os judeus estarão sacrificando, que é 1.010 dias, 2 anos e 9 meses mais ou menos. Então, sabemos que a transgressão assoladora ela vai começar na metade da semana, que é quando o anticristo faz cessar o sacrifício, certo? Quando o anticristo então faz cessar o sacrifício com a invasão, aí começa o tempo dessa transgressão assoladora. Então o sacrifício diário ele vai começar a ser oferecido na primeira metade da semana. Você tem que contar da metade da semana para o início dela. E aí você vai ver que os judeus devem começar a oferecer sacrifício mais ou menos 250 dias depois de ter começado a última semana de Daniel. Você sabe que essa primeira metade da semana dura 3 anos e meio, tá? Mas os judeus vão oferecer sacrifício por 2 anos e 9 meses. Então, você conta isso da metade da semana para cá. Então, quer dizer que essa última semana ela começa e depois de um certo tempo, aqui eu penso que seriam uns 250 dias, os judeus começam a oferecer sacrifício. Tá? E aí vai durar por 1.010 dias até a metade da semana. Então, quando começar a oferecerem sacrifícios, nós saberemos que restarão 1.010 dias até o anticristo se manifestar e começar a perseguir a igreja e os judeus, certo? Então para mim, essa profecia, se a gente estiver certo nessa interpretação, então a gente saberá, começou o sacrifício, Israel começou a oferecer sacrifício, conta 2 anos e 9 meses, você vai saber que o anticristo vai estar se levantando na terra, e aí a gente tem que estar preparado para isso, ok? Então no próximo vídeo nós veremos a figura do anticristo. Nós vamos estar falando especificamente sobre ele. Ele se levanta na metade da semana, nós vamos estar vendo de onde que ele vem. Será que dá para a gente saber de onde o anticristo vem? Ok, fica comigo aí, Deus abençoe você.